Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brenha falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O nosso tema de hoje, do nosso resumo de história, será sobre a Revolução Francesa. Eu vou explicar aí tudo em detalhamento para que, se você tiver uma prova sobre este conteúdo, se você for fazer o Enem, se vai fazer algum vestibular, este conteúdo cai e muito. E é muito importante porque essa revolução, ela modificou a história do Ocidente. Então é muito importante um movimento aí de 1789 que nos influencia até hoje. Lembrando que os pontos principais eu vou estar deixando deste lado aqui para facilitar a vida de vocês, caso vocês estejam anotando. E este vídeo foi feito em parceria com o canal Biologia e Tal do professor Daniel Fernandes. Eu vou estar colocando aqui em cima, nos cards, um vídeo dele para vocês irem conferir depois, porque o canal dele é sobre biologia, ele explica super bem, eu acompanho, gosto bastante. E ao final deste vídeo da explicação do conteúdo sobre a Revolução Francesa, nós vamos fazer 4 questões para fixar bem o conteúdo. Olha, dê um gostei aqui embaixo, porque dá um trabalhinho para fazer esse tipo de vídeo. Agora, bora pro conteúdo? Bom, então vamos contextualizar aí como estava a França, né? Porque a Revolução Francesa, logicamente, vai acontecer na França no ano de 1789. Bom, primeiramente vamos entender a definição. A definição é o movimento aí que começou no ano de 1789, no século XVIII aí, e modificou a história do Ocidente. Vamos entender como era a França anteriormente à Revolução Francesa. A França, a política dela era uma monarquia absolutista. Então, a gente tinha um rei que era monárquica e ele detinha todo o poder político. Não existia a divisão de poderes que nós temos hoje, como legislativo, judiciário e executivo. Somente um rei, ele detinha todo o poder nas mãos dele. Além disso, a sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em estamentos. Então, nós tínhamos uma pirâmide em que no topo a gente tinha o clero, depois a gente tinha a nobreza e, em contrapartida, a gente tinha os trabalhadores urbanos e rurais, além do rei lá no topo. Então, também não tinha uma constituição. A ausência de uma constituição, então, vocês já imaginam o que poderia rolar a qualquer momento. Porque se eu tenho uma sociedade estamental, onde se a pessoa nasce pobre, ela iria morrer pobre. Ela estava, por assim dizer, condenada, né, a morrer pobre aí, ou se ela nascesse nobre, ela iria estar aí com muitos privilégios, ela já iria deter de muitos privilégios. É importante a gente saber que os ideais que nós temos hoje é fruto dessa revolução. Ela vai durar de 1789 a 1799, então vão ser aí 10 anos de para que você não esqueça jamais sobre isso que eu te falei agora, a questão da centralização do poder nas mãos do rei, é importante que você se lembre da frase que Luís XIV ele disse, que o Estado sou eu. Ele, um rei lá da França chamado Luís XIV, uma frase muito famosa, o Estado sou eu, porque o Estado era ele, né? O Estado era do rei, ele julgava, ele formulava as leis e tudo mais. Então, assim, se ele quisesse algo, ninguém não teria que passar para outra pessoa para decidir aquilo, né? Para vocês verem aí como era esse sistema político. A França, ela já estava tendo ideais iluministas. Bom, eu não vou citar muito aqui sobre, eu não vou falar muito sobre o iluminismo neste vídeo, senão ele vai ficar muito grande, mas eu vou estar fazendo um vídeo aí separadinho para entendermos um pouco mais sobre o iluminismo. O que eu posso adiantar para vocês é que foi uma mudança de pensamento aí, um período da história em que o ser humano ele estava adquirindo um novo pensamento e o ser humano ele estava se afastando dos preceitos religiosos da Igreja Católica, estavam se afastando aí da Idade das Trevas. Idade das Trevas, quando a gente diz isso, nós estamos falando da Idade Média e uma aproximação da ciência, do embasamento e da razão. Então, toda vez que você escutar a palavra iluminismo, lembre-se de razão, lembre-se de experimentação.
Bom, a França, ela estava com uma greve econômica aí, uma grave crise econômica, melhor dizendo, o desemprego estava alto, muitos gastos com a nobreza. Daqui a pouco eu vou até indicar um filme aí para vocês assistirem, que retrata muito bem essa questão do dualismo entre a nobreza com suas casas grandiosas, luxuosas, e entre os trabalhadores urbanos e rurais, que eram um povão e que eles que pagavam os impostos. Um ponto aí, né, de partida para a Revolução foi isso mesmo, foi a questão de que a nobreza não pagava impostos, o clero, o povo que rezava, não pagava impostos, somente os trabalhadores urbanos e rurais, somente os pobres era quem pagava os impostos. Então a gente tinha um problema muito grande na arrecadação de impostos e a população, logicamente, estava insatisfeita. Por quê? Porque eu tinha muita pessoa no terceiro estado e tinha poucas pessoas no primeiro e no segundo estado. Então, a maior parte da população estava insatisfeita. Mas é claro, pense aí, é somente você pagando impostos para bancar uma vida grandiosa, uma vida por assim dizer, né, com muito luxo, com muita riqueza de outras pessoas. Aí não dá, né? Colheitas ruins também. A França estava passando por um período aí de grave questão da colheita lá estava muito ruim. A gente teve o despotismo esclarecido. Eu vou ler aqui a definição para vocês. O despotismo esclarecido foi uma forma reformista de pensar, não, de governar, característica da Europa, era apoiada por princípios iluministas. Desenvolveu-se no leste europeu, onde a economia ainda era atrasada e a burguesia era muito fraca ou inexistente. O despotismo esclarecido visava acelerar o processo de modernização de alguns países e assim aumentar seu poder e prestígio a fim de enfraquecer a oposição em seu governo. Argumentam que governam em nome da felicidade dos povos. Então, até mesmo muitos monárquicas, eles utilizavam desse despotismo esclarecido para continuar no poder. É, e aí, o que que acontece? Na época em que rolou a Revolução Francesa, o rei que estava lá era o Luís XVI. O que que o Luís XVI ele pensou? Ele vendo que estava ocorrendo a população estava insatisfeita na questão da arrecadação dos impostos, em 1787 ele faz a Assembleia dos Notáveis. E em 1788, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram os representantes, então ele chamou representante do primeiro estado, representante do segundo, representante do terceiro. Só que a gente tinha um problema, porque o voto era por estado. Então é claro que a nobreza e o clero se uniram porque não queriam perder os seus privilégios, enquanto o terceiro estado, mesmo com muita pessoa, eles não conseguiram ganhar porque ficou 2-1. Né? 2-1. Então, o que que o rei ele faz? Ele dissolve a assembleia e a situação continua na mesma. Daí a gente teve agora o juramento do jogo da pena. Por quê? O juramento do jogo da pena foram os camponeses, na verdade, os trabalhadores aí, né, urbanos e rurais, a questão do terceiro estado, em que começaram a falar que só iriam sair dessa sala, né, na questão do jogo da pena, era tipo um jogo de tênis, né, do século XVIII, é lógico, e aí eles só falaram que iriam sair de lá quando a França tivesse uma constituição, né? E agora a gente teve o período aí da Assembleia Constituinte e também o período do Grande Medo. Por quê? Porque eram os camponeses revoltosos aí com a situação atual da França. É claro, a população estava insatisfeita, porque era somente eles que pagavam impostos. Como eu já expliquei aqui, a situação da política já não estava das boas, então é claro que as pessoas iriam se revoltar. E agora eu vou citar um evento aqui que você não pode esquecer, porque pode cair na sua prova e vai cair na sua prova com certeza. Qual foi o estopim da Revolução Francesa?
O que a gente considera como o marco inicial da Revolução Francesa em 1789? É a queda da Bastilha. Então, na sua prova, podem perguntar isso. Olha, qual foi o marco inicial da Revolução Francesa? Daí o que tiver a queda da Bastilha, você marca sem medo. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão na França e, além de ser uma prisão, era um símbolo do absolutismo. Era aquele símbolo de que, olha, eles viam a prisão, a Bastilha, e logo já pensavam no absolutismo. Então eles destruíram essa Bastilha, destruíram tijolinho por tijolinho mesmo, e foi uma revolução assim muito grandiosa, porque a gente tinha um poder centralizado, então assim destruíram aí a Bastilha, né? Porque era o símbolo aí do absolutismo no dia 14 de julho de 1789. E aí eles tomaram essa prisão aí, que era o símbolo do absolutismo, como eu já citei. Se você estiver gostando deste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Neste canal eu faço vários resumos de história, de redação, tudo para ajudar você a passar na sua prova. Bora voltar aqui para o conteúdo. E agora a gente teve os sans-culottes. Agora não, né? Já existiu os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram artesãos, pequenos comerciantes aí que lutavam aí contra o absolutismo. Então, em todo o movimento, né, em cada parte aí do movimento, vocês vão ver ainda que nós temos muito o que falar ainda, nós vamos ter vários movimentos ainda aí contra a Revolução Francesa e em quase todos, ou se não todos, os sans-culottes estavam lá lutando a favor dos seus ideais aí. Nesse contexto aí, nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que esse documento pregava? Ele pregava o direito aí à liberdade de expressão, direito de ir e vir, a propriedade privada, o direito de resistir à opressão, e ele foi influenciado aí pelo iluminismo e também falava sobre a divisão dos poderes. Nós tivemos vários filósofos, vários escritores aí deste período do iluminismo. Eu vou estar fazendo um vídeo também explicando aí a respeito desses escritores, esses filósofos aí, porque é muito importante e pode cair na sua prova também. E além disso, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela pregava a igualdade. Por quê? Isso foi muito influenciado pela burguesia. O que era a burguesia? Esse termo ele surgiu na Idade Média e os burgueses eram os artesãos, desculpa, os comerciantes, profissionais liberais, dentre outros aí, que não possuíam um título de nobreza. Então, o burguês ele poderia ser rico, mas ele não tinha aquele título de nobreza em que era tão importante para a época, né? Então, assim, por causa disso. Em 1791, nós tivemos a primeira Constituição na França, até que enfim, e aí ela ficou conhecida como a monarquia constitucional. Então agora, anteriormente falando, o que a gente tinha? A gente tinha um rei soberano que detinha todo o poder, né? E o poder dele estava acima de todos. Agora nós temos uma Constituição. A Constituição está aqui, olha. A Constituição está acima do rei. O rei, é claro, né, como um monárquica, ele não gostou de nada disso, é claro. É importante saber que neste período o voto era censitário, então o voto era baseado na sua renda. Então, o que acontece? Para você votar, você teria que ter o seu título, né, para que você consiga votar aí, exercer o exercício da cidadania, você precisava ter renda naquela época. Nós tivemos aí os dois grupos que é muito importante, pode cair na sua prova, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles eram a alta burguesia e não queriam a participação de trabalhadores urbanos e rurais na política, queriam impedir isso. Eles eram conservadores e queriam limitar os direitos. Eles eram da direita. É claro que nesse período a gente não tinha esse conceito de direita e esquerda muito bem formado, mas até para
para muitos historiadores, eles consideram que essa questão da direita e da esquerda começaram aí a se desenvolver neste período. Em contrapartida, nós tínhamos os jacobinos. Os jacobinos eram os mais radicais, e para você se lembrar dele, lembra que eles queriam matar o rei. Basicamente, queriam matar o rei e eram muito radicais, eram de esquerda aí. O rei ele tenta fugir aí para a Áustria, né? Mas aí ele foi capturado. Só que aí a Áustria e a Prússia eles queriam intervir e voltar para a monarquia, intervir na França para que a França voltasse aí a ser uma monarquia constitucional. E daí a gente teve aquela guerra entre a França e a Áustria e a Prússia. O Luís XVI ele estava facilitando as coisas para a Áustria e a Prússia ganhar, porque era de interesse dele, porque ele queria aquele poder todo para ele de volta. Só que a França ganha aquela guerra, né? E aí o Luís XVI ele trai a França e daí as pessoas capturam o rei e em 1793 eles matam o rei guilhotinado. Por isso que muitas pessoas quando a gente fala de Revolução Francesa, logo lembram de guilhotinas, mas a gente tem que saber também que não foi só guilhotina. Nós tivemos esse período anterior que eu já expliquei para vocês e agora nós vamos ter os períodos das guilhotinas aí, em que muitas pessoas foram mortas e tudo mais. E daí o rei ele foi morto aí, e aí nós temos o período da Convenção. O período da Convenção foi da proclamação da República em 1792. E daí foi governado pelos girondinos. Os girondinos foi a classe aí que matou o rei, né? Olha, quem queria matar o rei era os jacobinos, mas quem que matou o rei no final das contas foram os girondinos. Agora nós tivemos o período aí dos jacobinos no poder, que foi de 1792 a 1795. Nesse período aí, o que que eles fazem? Eles fazem uma nova constituição, é, instauram um voto universal. É importante que vocês saibam que o universal naquela época era só homem, né? As mulheres não faziam parte ainda da política, queriam fazer uma reforma agrária, não queriam, mas eles acabam com a escravidão nas colônias francesas, melhoram as condições de trabalho aí na França e aí faz aquela questão do tabelamento do preço para que isso diminuísse aí a fome na França. Então, produtos aí que as pessoas consomem diariamente, como pão, vinho, começam a ter preço máximo aí. E aí, em 1793, nós tivemos o período do terror. O período do terror é muito importante, pode cair na sua prova também. Ele foi liderado pelo Robespierre. O Robespierre, ele era o líder aí dos jacobinos, e aí ele começa um período de cassação mesmo. Todo mundo que era contra a Revolução Francesa, quem não concordava com a Revolução Francesa, era guilhotinado, né? Então é por isso que quando a gente está analisando uma revolução, é muito importante que não sejamos leigos e que não só enxergamos os pontos positivos ou somente os pontos negativos. Houveram pontos positivos e houveram pontos negativos aí, né? Porque eles estavam pregando a liberdade, estavam pregando a igualdade, mas as pessoas que não estavam concordando com eles, elas foram guilhotinadas, né? Então, é algo assim a se pensar, a se refletir, né? Esse Robespierre, ele tinha discursos eloquentes, né? Ele era muito sabido, e aí ele começa o período aí de caça às bruxas mesmo, né? O período aí de caçar todo mundo que não concordava com a Revolução Francesa era guilhotinado, né? Se fossem aí contra a Revolução Francesa, ele mandava caçar aí, né? Infelizmente aí. E aí a gente teve o período de terror para acabar com o terror, porque eles acabam matando o Robespierre aí, né? Tivemos o período também do Diretório. Diretório foi o último período que quando os girondinos eles tomam o poder novamente, e foi de 1795 a 1799. Daí eles retornam com o voto censitário, eles estavam perseguindo a oposição também, mas não estavam perseguindo tanto aí como o Robespierre ele fez aí no período
dos jacobinos no poder. Então, aquela questão que eles estavam pregando de liberdade, de igualdade, liberdade de expressão, eles estavam tentando colocá-las em prática aí, neste período. Nós tivemos também o período aí, não um período, mas um movimento da conspiração dos iguais. Ele era de cunho socialista, só que aí ele criticava a propriedade privada, só que aí ele foi morto em 1797. Como que acaba a Revolução Francesa? Isso também pode cair na sua prova. Com o golpe de 18 de Brumário, que o Napoleão Bonaparte ele instaura, e aí ele instaura, proclama uma república lá na França. Né? E foi 18 de Brumário de 1799. E aí agora a gente tem a Era Napoleônica, mais umas tretas aí pra frente, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. A indicação de filme, ele chama Maria Antonieta. Ele é um filme de 2006 aí, e que mostra um pouco aí sobre a Revolução Francesa, sobre este movimento e tudo mais. Os três ideais que essa Revolução Francesa pregava era a igualdade, a fraternidade e a liberdade. É importante que vocês saibam disso. E agora eu vou ler aqui os pontos principais, os pontos positivos e os pontos negativos. No caso, os pontos positivos aí eu já citei alguns, né, como que foi uma revolução aí da burguesia, né? Então foi uma revolução do povão. Para a história, a gente considera que em 1789 começou a idade contemporânea, né, que é a idade que nós estamos agora, e que anteriormente a isso era a idade moderna, né? Foi um marco aí muito importante. Eu já citei aqui também que tivemos pontos negativos, porque muitas pessoas foram mortas por pensar diferente, né? Então foi uma revolução que estava pregando a igualdade, a liberdade, a fraternidade, mas que na época mesmo da revolução isso não foi tanto assim respeitado, né? Os pontos negativos aí. A revolução não mudou de forma satisfatória a vida das camadas mais pobres na França, pois, após a Revolução, o poder continuou a ser exercido pelas elites e os camponeses continuaram aí vivendo na miséria. E agora nós vamos fazer 4 questõezinhas aí para ver se nós entendemos um pouco mais sobre este conteúdo. Primeira questão aí. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do... Isso é muito fácil, citei aqui, falei que vou fazer um vídeo detalhadíssimo sobre este movimento aí, pelos esses ideais. Iluminismo. Então, a Revolução Francesa foi influenciada aí pelo Iluminismo. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Então, os Estados Gerais aí era uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos 3 estados, né? Estados eram as classes, para debater possíveis soluções aí. Agora, uma próxima questãozinha. A Revolução Francesa estourou em 1789 e foi consequência de uma grande crise econômica e da intensa exploração da nobreza, que a nobreza e o clero exerciam sobre o povo. Quando o movimento iniciou-se, a ação do povo logo se voltou contra a nobreza e, em especial, contra o rei e seu estilo de vida luxuoso. O rei francês durante a Revolução era o Luís XVI, é claro, né? É importante também que vocês saibam que aquela frase famosíssima, o Estado sou eu, não foi falada pelo Luís XVI, mas pelo Luís XIV.
Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante a Revolução Francesa foram realizados pelo povo, a massa formada principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe que teve grande peso com o deflagrar da Revolução e sua condição foi a burguesia, né? Então, como eu já falei aqui, foi uma revolução aí burguesa, né? Uma revolução da burguesia. Bom, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Ele deve ter ficado grande porque este conteúdo é extenso. Olha, estude este conteúdo porque ele deve cair na sua prova. É um conteúdo muito importante, é uma revolução muito cobrada nas provas. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Se tiver gostado, dê um gostei aqui embaixo, por favor, que não custa nada e dá um trabalho para fazer esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós temos vídeos aqui semanalmente. E ative o sininho, compartilhe com seus amigos este vídeo para que eles aprendam um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Olha, muitíssimo obrigado, um abração e até a próxima!